sejam todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Fabiola vai orar e depois ela vai ler o texto e nós vamos então compartilhar com você a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigada por estarmos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nos debruçando, ó Deus, em aprender a Tua palavra, ó Deus, entender os Teus mandamentos, entender a Tua vontade sobre as nossas vidas, Amém. Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor, declarar que queremos mais de Ti, Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos crescer, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus. Queremos, Senhor, entender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus, para que tudo que o Senhor tem projetado para nós, Senhor, se cumpra a cada dia, Pai. Senhor, leva-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, ao centro da Tua vontade, Senhor. Que não venhamos, Senhor, a errar por falta de conhecimento, ó Deus, mas que possamos estar, Senhor, entendendo a Tua palavra, os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças, Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, nossos olhos espirituais, nosso conhecimento, ó Deus, para estar centrado, ó Deus, ligados contigo, conectados contigo dia e noite, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, abençoe a nossa casa, a nossa família, ó Deus, e que o Senhor seja sempre o centro das nossas vidas, o centro do nosso querer, o centro de tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo na Tua presença, ó Deus. Fala conosco, usa as nossas vidas, assim nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses capítulo 2, do verso 18 ao verso 23. Lívia deve colocar o texto aí nos comentários, né? Você pode printar a tela ou você pode abrir também a sua Bíblia, tá bom? Antes de Fabiola ler, eu dou aqui as boas-vindas a Adriana Quintanilha, né? Graça Dias, Moadir Pereira, Solange Oliveira, Laura, Wanda Ragel, Cláudia Matos, Sônia Gonçalves, Mirtes. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Vamos ler Amém. A palavra do Senhor então. Capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária.
humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações nessa manhã. O capítulo 2, praticamente todo o capítulo 2, Paulo está advertindo a igreja de Colossenses contra os perigos que rondam a igreja, tá bom? E aqui, mais uma vez, nós vamos ver Paulo fazendo advertências quanto a esses perigos que rondam a igreja. Paulo faz 3 alertas, né, no capítulo 2. O primeiro alerta é sobre o cuidado com os ensinamentos que eles estão ouvindo, para que eles estejam alertas em referente a todo tipo de ensino que eles estão recebendo, não só de Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossenses, mas também de outros que tentavam levar para dentro da igreja ensinos que, na verdade, pareciam bíblicos, pareciam bons, pareciam que era para edificação da fé evangélica, mas que, na verdade, era totalmente contrário à fé evangélica. Um exemplo disso eram os próprios judaizantes, que eram judeus que se convertiam ao cristianismo, e esses judeus tentavam levar o povo às práticas antigas judaicas, que foram abolidas, como nós lemos aí no capítulo 2, o verso 15, que Jesus pegou o escrito da dívida legal e cravou na cruz, né, triunfando sobre ela. Ou seja, aquelas práticas do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, leis rituais, tipo não comer carne de porco, não comer peixe sem escama, os peixes que não tinham escama, como que eram pele, esses peixes não eram comidos pelo judeu, porque era considerado imundo, e Deus proibia na lei do Antigo Testamento que os judeus comessem esses tipos de alimentos. Então, os judaizantes eram judeus que se convertiam, e convertido ao cristianismo, eles ensinavam aos gentios, que não eram judeus convertidos, que fizessem essas práticas, como guardar o sábado. Tanto que você conhece hoje uma igreja evangélica que tem essa prática, eles não trabalham no dia de sábado, porque eles guardam o sábado literalmente, que na verdade são práticas do Antigo Testamento que foram abolidas em Cristo Jesus, né? A lei foi cumprida em Cristo e elas não têm mais valor legal, não tem mais por que você cumprir a lei para obter salvação ou para obter o favor divino. Então, esses judaizantes é o exemplo vivo de que eles estavam na igreja ensinando isso, que na verdade Paulo agora escreve combatendo, porque essas práticas foram absolvidas da história da igreja, né? Então, esses perigos estavam rondando a igreja estava sendo influenciada, e Paulo escreve então alertando a igreja. A segunda advertência, Paulo fala para que as pessoas não julguem a igreja pelas suas atitudes, né? Cuidado com aqueles que julgam a igreja, com aqueles que julgam pelo fato de agora você estar em Cristo, está vivendo uma nova vida agora, crendo em Cristo. Porque muitos, e isso acontece ainda hoje, quantas pessoas se convertem e depois se afastam da fé, porque elas começam a sofrer pressão, acusação. Você agora é crente, você agora não pode fazer nada, então agora você não bebe, você não fuma, você não faz, né, sexo, você não faz mais nada. Careta. Você ficou uma pessoa careta e tal. E aí, por causa dessa pressão, desse julgamento, as pessoas acabavam largando a fé, as pessoas acabam saindo da igreja, né? Isso que Paulo vai advertir aqui no capítulo 2. E agora a última advertência aparece aqui no verso 18, quando Paulo fala que ninguém se coloque como árbitro contra vós, né? A versão que Fabiola leu é um pouco diferente, porque fala que ninguém se coloque para decidir o que você tem que fazer. Aqui a palavra usada no verso 18 é barbaraquel, que é a palavra para juiz. É uma palavra esportiva, uma palavra tirada do meio esportivo, onde Paulo usa a figura do juiz
que determina como os seus atletas devem se comportar. É ele que determina a lei, as regras. Olha, a regra do jogo é essa. E você tem que, você tem que jogar conforme as regras do jogo. Então, Paulo agora vai advertir a igreja para que ninguém se coloque na vida da igreja determinando como a igreja tem que se comportar. Uma das coisas interessantes de ser cristão é que o crente ele só tem uma regra de fé e prática, que é a Bíblia. Isso foi decidido no Concílio de Nicéia, em 325, quando ficou decidido que a única regra que a igreja deveria observar, obedecer cegamente era a Bíblia Sagrada. Nenhuma outra regra, tipo dogma, nenhuma outra lei que o clero ou até mesmo a liderança de uma igreja definir tem valor legal a não ser a palavra de Deus. É por isso que os pastores, eles precisam ensinar a Bíblia. É por isso que a igreja precisa estudar a palavra. É por isso que a escola bíblica é importante. É por isso que os cursos na igreja são importantes. É por isso que os pastores, eles acabam também tendo que ser mestres, porque eles precisam, além de pregar para salvação, para consolo, para exortação, eles precisam também de ensinar a palavra para que a igreja possa entender e dominar os ensinos bíblicos. Lembrando que uma outra heresia, e a mais forte, que surgiu em Colossenses foi o gnosticismo. O que é gnosticismo? Eu já expliquei aqui. Gnosticismo vem de gnosis, que é conhecimento. É você evoluir espiritualmente através de conhecimento. Não necessariamente o conhecimento de Deus ou conhecimento bíblico, mas um conhecimento que eleve o teu espírito a um grau de evolução, da matéria que é caída, que é má, que é perdida por causa do pecado. E esse conhecimento pode ser sobre várias coisas. Eu ensinei isso domingo passado. Pode ser pela astrologia, pela influência dos signos, dos anjos, de figuras místicas que ocupam o lugar de Deus e leva você a ter um crescimento espiritual. E Paulo vai combater isso, por quê? O único caminho para nos levar a Deus é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus no capítulo 15 de João, no capítulo 14. Então, só há um caminho até Deus, é Cristo. E o que o mundo tenta fazer? Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso, Pessoas falam, não, o importante é ter uma religião. Não importa qual religião, o importante é você ter uma religião, achando que a religião vai salvar o homem. Achando que pelo fato de você ter uma religião, você vai chegar ao céu e receber a graça de Deus. Isso é um engano, é um engodo, isso é uma falácia, isso é uma heresia. O homem só vai até Deus através de Cristo. Ele precisa se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se ele não fizer isso, ele continua perdido. Você lembra quando Nicodemos, mestre em Israel, foi procurar Jesus e perguntou, mestre, como eu faço para herdar o reino dos céus? Eu vejo que as coisas que você faz são coisas que não é qualquer mestre que faz, então você só pode ter vindo de Deus. E aí Jesus responde para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Como é que eu vou nascer se eu já sou velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? E aí Jesus explica, eu não estou falando de coisas materiais, eu não estou falando de nascimento físico, eu estou falando de uma transformação espiritual, uma mudança. O crente é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova pessoa. O Evangelho, ele muda radicalmente a vida de uma pessoa. A sua conversão é o testemunho mais poderoso, é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém. Às vezes nós exaltamos uma cura,
uma bênção extraordinária que alguém recebe. Mas olha, não tem milagre maior do que a conversão de uma vida, do que uma pessoa nascer de novo. Não tem milagre maior de ver quem você era sem Jesus e quem hoje você é na presença de Deus. Então, nascer de novo é essa transformação que só Jesus faz. Só Cristo transforma. E um homem que nasceu, que mudou tudo. Quando você entrega a sua vida a Jesus e vive a tua fé em Cristo, você não precisa de mais nada. E aí Paulo usa essa figura do árbitro, dizendo que, olha, ninguém se coloque como árbitro na vida de vocês, definindo o que você tem que viver, o que você tem que fazer. Humildade, culto aos anjos, verso 18. Firmando em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal. Paulo vai dizer que isso é pura carnalidade. Você deve conhecer essas igrejas que exaltam os anjos, né? Eu me lembro que eu já vi uma pessoa dando testemunho, pregando sobre isso, que você ia para a igreja, sentava na cadeira, deixava a do teu lado vazia e a outra pessoa sentava no outro. Por que eles deixavam aquela cadeira vazia? Porque o anjo estava sentado naquela cadeira. Não senta aqui não, porque o anjo está sentado aqui. E aí o que acontece? Exalta tanto a figura do anjo, que é uma figura inferior aos homens. O anjo é um mensageiro de Deus para cumprir uma ordem. O anjo não tem poder nenhum se Deus não determinar que ele faça alguma coisa. Então, quem é maior, Cristo ou os anjos? Cristo. E a igreja fazia culto. Eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um anjo no altar, eu estou vendo um anjo do lado do pastor, eu estou vendo... Isso é muito bonito, gente. Isso é muito místico. Isso é muito folclórico. Folclórico não, mas isso é muito ilusionista, né? Se você for olhar, fantasioso. É bonito você falar isso. Mas, querido, Jesus basta. Cristo está presente é mais do que suficiente. São coisas carnais, são sentimentos carnais. No verso 18 e 19, né, Paulo combate o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de um monte de coisa dentro do culto, dentro da igreja, para tornar você uma pessoa mais santa, para levar você uma pessoa mais consagrada a Deus, né? Culto com copo d'água, eu já falei, rosa ungida, levar para casa objetos que têm poder místico. Eu desculpa até usar um exemplo aqui que é bíblico, mas muita gente confunde. É o óleo ungido. O óleo ungido, ele tem uma utilidade bíblica. A Bíblia diz, se está alguém doente, ore, unja com óleo, e os presbíteros da igreja vão orar para que haja cura daquele doente. E se houver pecado, eles vão ser perdoados. Quem é que ora e unge com óleo? É o pastor, é o presbítero, é a liderança da igreja, são os líderes da igreja. É quem tem a autoridade espiritual delegada pelo pastor para fazer a intercessão. Não é qualquer um, hoje qualquer um vai lá numa livraria evangélica, compra um óleo ungido e sai ungindo todo mundo e orando por todo mundo, como se aquele óleo tivesse algum poder. O óleo ungido não tem poder nenhum. O que tem poder é a oração de quem ora com óleo ungido. Mas o óleo ungido, ele é usado sim, mas é usado por quem? Porque tem quem tem autoridade para usar o óleo ungido, quem tem uma liderança delegada pelo seu pastor como um intercessor, né, como um ministrador para ter aquela autoridade delegada. Então as pessoas confundem e fazem uma mistura, uma miscelânea hoje que afasta mais as pessoas da igreja do que agrega, né? Quantas pessoas aí, cuidado, vou fazer um alerta aqui para você. Cuidado com esses crentes que precisam de algo a mais. Você já viu um crente assim? Pastor, eu preciso ir naquela igrejinha, porque lá tem uma missionária que ela é fotocópia.
ela é máquina de xerox. Já ouviu falar nisso? Ela fala a nossa vida toda. Ela descreve tudo que a gente está passando. Ela é uma máquina de xerox. Ela tira xerox do que a gente está vivendo. Cuidado com esse tipo de crente. Não vou nem julgar a missionária fotocópia. Eu vou julgar o crente que vai atrás da fotocópia. Por quê? Porque a tua vontade de querer algo mais demonstra a insuficiência de Cristo na tua vida. Demonstra a insuficiência da palavra de Deus revelada para ser o instrumento para direcionar o teu futuro, para direcionar a tua caminhada e para manter a tua fé firme. Porque quando você vai com uma expectativa, meu irmão, até o cara falar que ele viu uma árvore na esquina, você fala, opa, é para mim, é uma árvore na esquina, sou eu mesmo. Por quê? Porque a tua expectativa no coração de ouvir alguma coisa é tão grande que até se ele falar de uma árvore que não tem nada a ver com você, vai servir para você, porque a expectativa do teu coração é que gera isso. E há uma coisa curiosa, que às vezes eu já vi pregador falar assim, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que está com um problema, vem aqui na frente, aí vai 5. Aí você fala assim, Deus me mostrou uma só, mas tinha mais 4, né? Irmãos, por quê? A expectativa do coração da pessoa. Isso acontece, Deus faz isso? Faz, mas a questão é, quando eu fico atrás dessas coisas, quando eu fico em busca de algo a mais, achando, eu vou sair da minha igreja porque minha igreja está fraca. Já ouviu a gente falar isso? Eu vou para a igreja de fulano, que lá é mais forte, lá o pastor faz uma oração forte, cura. Lá eu vejo gente sair e jogar muleta fora, é para lá que eu vou, achando que a oração daquele pastor daquela igreja é mais poderosa do que a igreja que você está. Ledo engano. Jesus é o mesmo. Se ele quiser operar e curar, ele cura em qualquer lugar. É a tua fé que vai determinar. Mas quando você vai em busca de algo a mais, você só está satisfazendo as carnalidades heréticas da vida, os falsos ensinos que pode levar muita gente à perdição. Muita gente se decepciona com o evangelho, se afasta do evangelho por causa desse evangelho de utilidade que não funciona. Você conhece gente assim? Eu fiz a corrente da Fogueira Santa de Israel, não deu certo. Então vou parar de ir na igreja. Eu fiz o não sei o que o pastor mandou, não deu certo. Já viu? Isso é o evangelho de utilidade. Faz porque funciona. Vai à igreja em busca de algo que funcione. O evangelho não é para funcionar. O evangelho é para transformar o coração do homem de dentro para fora. E uma vez um homem transformado, uma vez um homem mudado, meu irmão, ele vai confiar em Cristo, seja algo que funcione ou que não funcione. É o que diz a música, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus, porque eu o adoro não pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é na nossa vida. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Então dá uma curtidinha aí, amém. Dá um glória a Deus aí na tua casa, se você está recebendo essa palavra. No verso 19, Paulo vai combater esse sincretismo como? Porque qual é o objetivo dessas coisas? É eliminar a cabeça. Como é que você mata um corpo? Corta a cabeça. Quando Davi matou Golias, o que ele fez depois? Ele foi lá e cortou a cabeça de Golias. Por quê? Não tem nenhuma possibilidade dele viver sem cabeça. Né? Não tem nenhuma possibilidade dele se levantar sem cabeça. Então, o que Paulo vai dizer no verso 19? Né? Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo provido, organizado, juntas, ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Deus dá o crescimento, mas o crescimento do corpo vem através de quem? Da cabeça. É uma alusão de Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Como é que a igreja cresce? Ligada em Cristo. Como é que a igreja cresce? Conhecendo Cristo. Uma igreja cristocêntrica cresce com saúde. Uma igreja baseada nos ensinos de Cristo cresce com segurança, cresce com saúde, cresce com solidez, cresce
de uma forma sustentável. E o que a heresia faz? Elimina Cristo da igreja, nós vamos acabar com a igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Qual a estratégia do diabo para destruir a igreja dele hoje? Não é aquela perseguição feroz contra a igreja, matar os cristãos. A pior perseguição hoje é pegar uma mentira disfarçada de verdade. É assim que o diabo está fazendo. É isso que Paulo está combatendo em Colossenses. Cuidado, porque com uma mentira disfarçada de verdade engana muita gente. É você comprar um rótulo de Nutella e lá dentro tem um veneno mortal que vai destruir a sua vida, né? É você comer uma comida que aparentemente é boa, saudável, mas o conteúdo dela é um veneno que vai matar a sua fé, que vai matar você. Então é isso que o inimigo faz hoje. Ele entra com vãs sutilezas, eu já falei sobre isso, com ensinos filosóficos dentro da igreja que são bonitos, são lindos. A forma que eles arquitetam esses ensinos, uau, é uma mente mirabolante, mas é uma mentira, uma heresia que não tem respaldo bíblico. Então, como eles fazem isso? Eliminando a cabeça que é Cristo. E a partir do verso 20 ao verso 23, Paulo vai falar o quê? Do ascetismo, né? O que é o ascetismo? É a maneira de você ser santo, é você se privar dos prazeres do corpo. No verso 20 ao verso 23, Paulo vai dizer justamente que nós estamos mortos com Cristo para os rudimentos do mundo. Olha o que diz o verso 20. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitai ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Olha só que coisa interessante. Paulo vai falar o seguinte: vocês já estão mortos para o mundo. Não tem porquê vocês ficarem negando as coisas da vida, achando que com isso vocês vão ser mais santos ou mais salvos por causa dessas abnegações. É com base nesse texto que surgiu os mosteiros. É com base nesse texto que surgiu aquelas pessoas que abdicaram de tudo, voto de pobreza, autoflagelo, sair do mundo, né, para viver uma vida de santidade e pureza. É daqui que se levantaram, pela Igreja Católica, o celibato, né? Não se envolver com família, não ter família. Para quê? Para você não se contaminar com as coisas do mundo. Lê para mim, Fabíola, o verso 21 e 22. Então, o 21, vamos ler o 20 primeiro. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Amém. Glória a Deus. Então percebe que no verso 21, verso 22, Paulo começa a falar, não toque, não manuseie. Você já ouviu falar no evangelho do não? Você lembra daquela época que ser crente era o não pode? Ah, eu vou ser crente, então eu não posso beber, não posso jogar futebol, não posso ir à praia, não posso usar bermuda. Você lembra dessa época? Então, gente, esse é o evangelho do não. O que acontecia antigamente? Por influência do gnosticismo, por influência dessas heresias, eles começaram a ensinar, principalmente dos judaizantes, de que o evangelho era, você não pode trabalhar no sábado, você não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, você não pode. E isso criou o evangelho do não. Então começou a se ensinar na igreja que ser crente era receber um não enorme e colocar na testa. Agora eu sou crente, como se o evangelho fosse negativista. Eu vou ser crente, eu não posso fazer nada, não posso jogar bola. Talvez você venha de uma igreja que você não podia jogar bola. Domingo ir à praia era crime.
Você podia ser jogado no inferno. Se você usasse uma bermuda, você era excluído da igreja, você era disciplinado. Você lembra disso? Era o evangelho do não. Então Paulo vai dizer que o evangelho ele é positivo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar sobre elas. Qual é a primícia do evangelho? Se eu fui transformado, se eu sou nova criatura, tem coisas que eu não vou querer fazer? Sim. Tem coisas que eu não vou querer fazer, mas eu não faço essas coisas porque eu recebo uma proibição legal. Eu não faço porque eu sei que aquelas coisas não fazem bem à minha vida e à minha vida com Deus, à minha vida espiritual. Tá dando para entender? Então, o que é ser asceta? O ascetismo é assim: você vai ser santo se você negar os prazeres da vida, se você não casar, se você não fazer sexo, se você não fumar, se você não ter dinheiro, se você não ter carro, se você não ter um bom emprego, se você se afastar das coisas do mundo. Essas coisas são pecados, essas coisas são pecaminosas. E, gente, eu vou te falar uma coisa para você aqui. Hoje nós estamos no outro extremo, tá? Nós estamos num evangelho permissivo demais. Cuidado. Nós estamos com o evangelho de tudo pode. Deus te ama, você é filho, amado, e aí você pode fazer qualquer coisa que você vai ser aceito por Deus. Não é isso. Todo extremo é perigoso. Isso não é verdade. Fuja dos extremos. Existe um ponto de equilíbrio e nós temos que buscar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me mostrar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Não é porque eu não quero. Eu até gosto de um pastor que ele fala assim, ele contou uma história, Fabiola, que uma pessoa chegou para a igreja dele: pastor, eu não vou para a tua igreja não quero ser crente não. Ele falou: mas por quê, rapaz? Ser crente é bom demais. Ah, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada, não pode ir a bar. Aí ele falou: que isso, rapaz? Quem te ensinou isso? Não é nada disso não. Ele falou: não. Ele falou assim: não. Ué, a tua igreja pode beber? Ele pode. A tua igreja pode fumar? Ele pode. A tua igreja pode tudo? Eu falei: pode. Ele falou: pode. Você quer fumar maconha? Pode. A minha igreja pode tudo. Mas você faz isso? Não, ninguém faz isso na minha igreja. Por quê? Porque eles não querem fazer. Eles podem, se eles quiserem fazer, eles fazem. Mas ninguém quer fazer isso na minha igreja, não sei por quê. Eles amam tanto Jesus que ninguém quer fumar, ninguém quer beber. Não é porque é proibido. Tá dando para entender a diferença, irmão? A gente não faz, não é porque é proibido. A gente não faz por amor a Deus. É isso aí. Não é porque alguém disse que não pode fazer. Eu não faço porque o Deus que habita em mim, né, ele me preenche tanto que eu não quero fazer essas coisas, que eu não preciso dessas coisas, que elas não me satisfazem. Você já viu uma pessoa que se converteu de verdade, e botou um cigarro na boca e não conseguiu fumar o cigarro? Talvez você tenha passado por essa experiência, deu ânsia de vômito, deu nojo. É isso que o evangelho faz. O evangelho muda. Não é porque alguém colocou uma placa, é proibido. É porque o Espírito de Deus que está dentro de você, querido, te transformou e você, por amor a Ele, não deseja mais, não precisa, não depende mais dessas coisas. Aí esse pastor falou: vem para a minha igreja. Aí o cara falou: pô, então eu vou para a tua igreja, que a tua igreja é legal. E aí esse cara foi para a igreja, ficou lá, depois de um tempo ele se converteu, né? E aí depois ele falou para o pastor: olha, pastor, realmente o senhor tinha razão. Agora eu não sinto vontade de fazer nada daquelas coisas que eu fazia. E não é porque é proibido, é porque realmente essas coisas não têm prazer mais na minha vida. Então Paulo, quando chega aqui no verso 21, verso 22, ele está combatendo justamente essa prática. Evangelho é positivo. Evangelho é mostrar o lado bom da vida. Evangelho é você viver vida plena, vida abundante, vida abençoada. Mas para eu ser abençoado, eu não preciso fazer muita coisa que o mundo faz.
eu não dependo dessas coisas, porque eu tenho algo muito maior e melhor que me preenche, que é o meu relacionamento com Deus, que é a presença do Espírito Santo em mim. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus. No verso 23, então, ele termina dizendo, lê para mim, Fabíola, verso 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Paulo vai dizer aqui, é importante você entender, que essas coisas têm até aparência de sabedoria, tem até aparência, ele usa um termo aqui, humildade fingida, aparência de sabedoria, culto voluntário e humildade fingida. E severidade para com o corpo não tem valor algum no combate da satisfação da própria carne. Paulo está dizendo que a tentação está dentro de cada um de nós, que o nosso corpo, ele tem uma tendência aos prazeres carnais, mas eles foram mortificados no verso 20, né? Através de Cristo, nós estamos mortos para o mundo. Morto não sente nada. Morto não tem vontade. Morto não levanta. Morto não faz as coisas que não deve fazer. Por quê? Porque está morto. Se eu morri para o mundo, eu morri para o mundo. Agora, tem coisas na vida que eu vou me afastar para poder viver uma vida de santidade. Isso é até bonito na teoria, não é bonito? Não é bonito falar assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vai servir a Deus? Isso é bonito. Não é bonito falar, eu não quero ganhar muito, eu vou viver com R$500 só para comer e vestir a mesma roupa todo dia e vou sair para pregar o evangelho para todo mundo. Isso não é bonito? É bonito, irmãos. Mas e a humildade fingida? Olha o que Paulo está dizendo aí. Isso é humildade fingida. É você fingir que é bem humilde para poder agradar a Deus. E um exemplo disso é o próprio culto aos anjos. Sabe o que os judaizantes diziam? Não, nós somos humildes, nós não vamos adorar a Deus, não vamos adorar os anjos, que é um ser inferior, porque a gente não está num nível para poder chegar diante de Deus. Isso era uma heresia, porque Jesus abriu o caminho, o véu rasgou, eu tenho acesso direto para Deus. Isso não é soberba, nem orgulho, nem arrogância. Isso é direito nosso, é nossa herança, aleluia. Isso é fruto da graça, do favor e da generosidade de Deus para com a nossa vida, irmãos. Então, entenda uma coisa importante, tem muitos discursos bonitos na teoria, mas que na prática são enganosos. Por exemplo, tem muitos líderes que, desculpa falar isso, né, porque eu estou lutando, depondo contra mim mesmo, mas tem muitos pastores que pregam e falam assim, dá tudo que você tem. Pega teu carro e dá para a igreja. Mas vê se ele dá tudo que ele tem. Aí o pastor goza de vida milionária. Nada contra o pastor ter uma vida bem sucedida. Pelo contrário, acho que o pastor tem que ser abençoado sim. Porque a igreja reflete o seu pastor. Se o seu pastor é abençoado, é próspero, é feliz, é bem realizado, a tua igreja também vai ser bem realizada. Essa é a realidade. Tudo vem do altar. A bênção começa no altar. Se quem está no altar está sendo abençoado, vive uma vida organizada, vive uma vida de paz, vive uma vida de satisfação, de alegria, a igreja vai experimentar também. Agora, lembra que eu falei dos extremos? O pastor tem uma vida sobrenatural. Parece artista de TV, parece jogador de futebol, ou seja lá o quê. Aí fala para a ovelha, dá o seu carro, dá tudo que você tem no bolso, volta para casa a pé que Deus vai te honrar. Mas ele dá tudo que ele tem, ele pega a mansão dele e entrega para a igreja, ele dá aquilo tudo no altar. Aí, meu irmão, é bonito esse discurso, mas não é uma realidade que, na verdade, biblicamente falando, se condiz com a palavra de Deus. Cuidado com esse tipo de coisa. Por outro lado também, irmãos, muita gente usa isso como uma desculpa, né? Desculpa para sua própria incompetência. Eu gosto de ser pobre porque, na verdade, não conseguiu melhorar de vida.
Ele é frustrado porque não melhorou de vida. Aí usam aquilo como desculpa. Não, para que ter muito dinheiro? Eu quero ser pobre mesmo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã de coração. Dinheiro não traz a tua felicidade, né? Mas não paga um plano de saúde? Não ajuda você a ter uma condição melhor para você dar um estudo melhor para o teu filho? Ah, você acha que ser pobre é bom? Tira teu filho do colégio particular. Para de pagar colégio particular para o teu filho. Deixa o teu filho ser pobre também. Qual é o pai que quer que o filho seja pobre? Ninguém quer. Então isso é uma humildade fingida, irmãos. É uma humildade fingida. E aí Paulo vai falar, cuidado, porque essas coisas depõem contra o corpo. Elas não conseguem, na verdade, gerar santidade. Elas só geram mais afastamento de Deus, porque você não consegue se aproximar de Deus com essas práticas. Então, concluindo a minha palavra nessa manhã, eu quero tirar algumas lições aqui nesse texto que nós lemos, importante para a tua vida hoje, mas principalmente, igreja, que nós possamos viver um evangelho coerente, que nós possamos viver um evangelho equilibrado, que Deus nos ajude nessa manhã a ter uma mente sã, a ter um espírito reto diante do Senhor, da gente poder viver uma vida de equidade, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida sincera, andando humildemente com o nosso Deus de maneira coerente, irmãos. Se você batalhou para construir algo na tua vida, digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Se a tua igreja te remunera bem, glória a Deus, irmãos. Você é digno de tudo aquilo. Você não tem que se envergonhar de nada disso. Isso é favor e bênção de Deus e amor da tua igreja por você. Se você é um homem bem-sucedido, um empresário, que quer crescer na vida, que quer vencer na vida, não há pecado nenhum nisso. Desde que o dinheiro não seja o seu Deus, desde que você seja uma pessoa fiel a Deus, na sua vida financeira, na sua honestidade, no seu caráter, desde que você ajude os pobres, porque só há um motivo para Deus nos dar dinheiro, que é para ajudar quem não tem dinheiro, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa abençoadora, ser uma pessoa que ajuda quem precisa. Agora, esse tipo de vida é legítimo. Se você cumpre as suas obrigações com Deus e com os homens, sua vida é legítima. A santidade não está ligada a você se abster das coisas do mundo. A santidade... eu vou dar um outro exemplo muito legal aqui. Você já viu um casal que o marido fica assim, não, eu estou sem fazer sexo com a minha mulher porque eu estou me santificando para Deus. Você já viu isso, gente? Gente que acha que sexo é impuro, que o Espírito Santo sai da cama quando o casal está fazendo sexo. Tem criança aí na sala? Tapa os ouvidos dela aí agora. Não existe hora mais santa quando o casal está fazendo sexo na cama. O casal casado, tá? Por quê? Não, o Espírito Santo vai sair. Se Jesus voltar, está sem camisa, não vai subir para o céu porque está sem camisa. Aí você toma banho de roupa, porque se Jesus voltar na hora do banho, você vai ficar, porque está sem roupa, Jesus vai achar você impuro. Gente, esses ensinamentos bíblicos, que não é mais cabíveis hoje, mas tem igreja que ensina esse tipo de coisa, isso é fruto do gnosticismo, do sincretismo religioso, que influencia a igreja até hoje. Então, irmãos, liberte a sua mente desse tipo de crença. Vamos viver um evangelho genuíno, um evangelho íntegro, um evangelho coerente, um evangelho saudável, um evangelho equilibrado, irmãos. Porque todo extremo é perigoso. Por outro lado, a gente tem que ter um cuidado, que ninguém se coloque como árbitro. Esses juízes entravam na igreja e determinavam como as pessoas tinham que viver. Isso já aconteceu na nossa igreja muitas vezes. A liderança brigando porque fulano tem que fazer assim, porque fulano entrou de bermuda na igreja, tem que proibir de entrar de bermuda na igreja. Irmão, eu já estou liberto dessas coisas, irmão.
Eu não estou dizendo lá, tem uma placa lá, venha de bermuda para a igreja. Não prego nada disso. Mas se uma pessoa entrar de bermuda na igreja, ela vai ser abraçada. Ela vai ser bem recebida. Ela vai ser bem tratada. Como se ela estivesse vestindo um terno. Você é minha ovelha, você é obreiro da IBNC, você é líder na IBNC, essa é a minha visão. Se uma pessoa entrar de bermuda na igreja, trate como se ela estivesse vestindo um terno. Porque é uma vida preciosa que veio buscar a Deus, adorar a Deus ou receber uma palavra de Deus. Não é pela aparência dela que nós vamos julgar as pessoas. Infelizmente, nós ainda julgamos muito pela aparência. Não é verdade? Se eu colocar um terno e entrar numa repartição pública, me chamam de doutor, porque acham que eu sou até um advogado. Agora, se eu colocar uma camisa e uma bermuda e entrar numa repartição pública, falei, isso aí é um desempregado. Nem atenção vão me dar, porque acham que eu sou um desempregado. Com essa barba, então, vão achar até que eu sou um morador de rua. É verdade. Os dias dela estão contados, tá bom? Fica tranquilo que daqui a pouco mais eu vou voltar ao normal. Mas eu gosto, eu estou curtindo um pouquinho. Leilani disse que também tá bonito. Eu estou curtindo um pouquinho só. Mas depois é porque eu fico mais com uma aparência de mais velho, tá branquinha, né? Então, mas tá bom, tudo tem seu tempo. Mas por que eu falo isso? Porque o homem vê aparência, gente. Nós somos assim, não é verdade? Confessa teu pecado, eu confesso o meu. Eu já julguei tantas pessoas pela aparência. Quantas vezes eu tratei uma pessoa assim, meio com o pé atrás. Às vezes uma pessoa chega na igreja, você fica com o pé atrás e vai pedir dinheiro, não é? E esse cara, aí você chega lá, não é nada daquilo. Aí eu fico, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu julguei meu irmão, achando que era uma coisa, é outra totalmente diferente. Então, irmãos, diante do Senhor, que Deus nos ajude a ter uma mente aberta, um espírito limpo, renovado, para viver um evangelho genuíno. Amém? Amém. As minhas últimas lições para terminar são essas aqui que eu tiro nessa manhã. Cuidado com os perigos que rondam a igreja. Mentiras com aparência de verdade. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria, irmão, para discernir aquelas mentiras, ensinos mentirosos que entram com aparências de verdade dentro da igreja. Líderes, pastores estão levando para dentro da igreja muitos ensinamentos que aparentemente são bonitos, mas são heresias. Nem tudo que reluz é ouro, tá? Escreva isso. Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa brilhando dentro das igrejas, mas é teologia da prosperidade, é gnosticismo, é misticismo que não produz salvação nem aproximação do homem de Deus. Segunda lição, a santificação não é simples proibição. Proibição não gera santificação, tá? Santificação não é não pode, não toque, não faça. Isso não é santificação. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Muitas vezes a gente falou assim, só vai tocar no altar quem vir na escola bíblica dominical domingo de manhã. Mas nem sempre a pessoa que está presente na escola dominical está se santificando por estar presente na escola dominical. Entenda isso, tá? Não é uma crítica. Tem que ir para a escola dominical, sim. O povo tem que estudar a palavra, sim. Eu quero que todo mundo frequente a escola bíblica dominical, sim. Mas não é a presença dele lá que torna ele mais santo. Tá? Guarde isso aí, que isso é importante. E o último, a nova vida em Cristo requer transformação de vida que reflete a Cristo. A nova vida em Cristo gera transformação de uma vida que reflete a Cristo. Que hoje você vive um dia novo. Que hoje, em novidade de vida, sua vida refleta o caráter de Cristo. Amém. Que as pessoas possam olhar para você hoje, nessa manhã, e falar, eu vejo Jesus em você. Amém. E as pessoas possam estar perto de você,
declarando: Cristo está na tua casa, Cristo faz parte da tua família, eu vejo a presença de Jesus na tua vida. É isso, irmão, que a gente precisa resgatar hoje. Uma igreja cristocêntrica, um povo que é transformado a cada dia, de glória em glória, na mesma imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar, vamos celebrar Amém. pela presença do Senhor aqui no nosso meio, porque realmente grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela tua casa, pela tua vida, e depois nós vamos cantar o nosso louvor favorito, né? E liberar você para um domingo extraordinário na presença do Senhor, porque logo mais à noite tem uma palavra queimando no meu coração, uma palavra muito abençoada que eu quero liberar sobre a tua casa em nome de Jesus. Esteja conosco, em nome de Jesus, eu sei que você vai ser muito abençoado. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, te engrandeço pela tua presença, te peço, Pai, que só Jesus, somente pela fé nele, pela presença dele, Pai, que está em nós, na nossa casa, sejamos transformados e abençoados para viver uma vida abundante na tua presença, Pai. Deus, traga vida plena, vida abundante em cada lar, em cada família que nos assiste, que cada casa seja abençoada, que os teus filhos cresçam nessa terra, que os teus filhos sejam fecundos e abençoados, aproveitando tudo de bom que a vida tem para eles, mas vivendo o evangelho genuíno, vivendo uma vida de santidade, uma vida que realmente reflita que somos e fomos transformados pelo Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui em família, aprendendo e estudando a Tua palavra, Senhor. Continue conosco, que logo mais à noite tenhamos uma noite de glória, de cura, de milagre, de transformação pela Tua presença na Tua casa, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos e abençoamos cada vida e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Aleluia! Amém. Nenhuma arma forjada contra a tua casa vai prosperar, nenhum mal vai vir sobre a tua vida, porque a tua família é bendita, é abençoada pelo Senhor, viu? Amém. Obrigado aí pela presença de todos, compartilha esse vídeo. Domingo que vem é ceia, tá bom? Próximo domingo às 18 horas, a partir de quarta-feira os kits já vão estar liberados na igreja para quem vai fazer a ceia online, e você que vai participar dela presencial, venha estar conosco, que vai ser uma experiência nova e abençoadora para a tua vida, tá bom? Se você não foi ainda no culto presencial, pode ir, tá com vontade de ir, venha viver essa experiência, que vai ser tremendo para você, né? Não sei, tem gente que está há mais de 5 meses sem pisar na igreja, então vai ser um momento muito especial, tá bom? Nós aguardamos você logo mais à noite, às 18h30 lá na igreja, hein? Amém. Um domingo abençoado para vocês. Um grande beijo. Deus abençoe, gente. Graça e paz. Tua família vai prevalecer nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.